Viver um trauma é muito comum na nossa vida e ele se manifesta de maneira diferente com cada pessoa. Por isso, ao sermos confrontados com um trauma, pode ser bastante difícil de a gente lidar com as nossas emoções a partir de então. E cada indivíduo tem um jeito próprio para superar o trauma vivido. Meu nome é Ive Camanducci, eu sou psicóloga clínica, esse é meu canal para sessões de terapia aberta. Seja muito bem-vindo. Na sessão de hoje eu quero falar com você sobre esse fantasma aí que te atormenta, que rouba a tua alegria, que te impede de caminhar para frente, que são fios, né, que nos mantém aí amarrado a um passado que vive, né, como se ainda fosse algo tão fresco, como se fosse algo vivido ontem, que é um trauma, que é algo forte, impactante, que marca a nossa vida e que se a gente não cuidar disso com muito carinho, isso fica reverberando e impede a gente de avançar. É como um fio mesmo que nos mantém ligado a algo que ficou tão lá atrás, mas que parece que é ainda hoje que aconteceu. Esses fios, né, que precisam ser recolhidos, enrolados e devidamente armazenados em algum lugar dentro de nós. Mas, Ive, por que não apenas cortados e deixados para trás, né? A vontade que dá de arrancar e achar que vai resolver dessa forma. Porque muitos deles já são parte de nós. Aquilo que a gente viveu, a gente não vai apagar. Já está em nós, não tira. Aquela impressão, ela não é tirada de nós. Aquilo não foge da gente, aquilo não desaparece. Eu gosto muito dessa analogia do fio, que a gente apenas recolhe e a gente acomoda num lugar dentro da gente. Porque cortar é um engano, não é real, não vai acontecer. Muitos desses episódios ficam conosco, né? Às vezes aquela coisa que você quer esquecer, aquela cena que você quer apagar da tua mente e você não consegue. Por quê? Porque não vai apagar mesmo. Eu tenho que te dizer que nós somos feitos de memórias, né? E não só de memórias boas, né? Não é só aquela praia, aquela viagem que a gente foi, aquela noite de amor, aquela festa do filho, não é só isso. A gente também guarda os registros que nos compõem com dor, com sofrimento, com angústia, com amargura, com culpa, e tudo isso tem que ter um lugar dentro de nós. Não precisamos estar vestidos disso, né? Isso não precisa estar ali todos os dias, o dia inteiro, mas também jogar fora é se anular de alguma forma, é considerar que parte sua nunca existiu e aquilo existiu, não há como refutar, dizer que não foi algo que ocorreu, né? A palavra trauma, ela pode se referir a várias coisas diferentes e ela pode ocorrer por várias razões. Um trauma físico, um assédio físico, sexual, mental, né? Que assédio não é só assédio sexual. Pode acontecer um trauma por situações embaraçosas, algo que você ficou tão constrangido que causa um trauma em você, trauma por abandono, trauma por relacionamentos abusivos, trauma por um assalto, incluindo aí sequestro, a mão armada, abuso, violência sexual, intimidação, como violência doméstica também, ou ser vítima de um pai alcoólatra, por exemplo, né? Ou família com pessoas com questões de adicção. Ser testemunha também ocular aí de eventos violentos, principalmente na infância, às vezes dentro da própria casa. Situações de risco de vida que você está exposto ali, né? Presenciar um desastre, desastres naturais, terremotos, furacões, incêndios, desmoronamento, como a gente teve aí no nosso litoral norte, queda de avião, exposição a longo prazo de situações insalubres, também causa traumas. Então, desde pobreza extrema, enfim, a ataque terrorista, a lista é grande, sabe? Independente de qual é o trauma, de qual é a sensação, porque às vezes algo para mim, para você foi pequeno, nem vai te fazer nada, vai passar por você tranquilo, mas para mim vai comunicar, para mim vai ser forte, para mim vai impactar e vai gerar um trauma. Aqueles que sofreram um evento traumático muitas vezes desencadeiam
um transtorno de ansiedade, especialmente quando passam por situações que o façam lembrar o que aconteceu. Então, por exemplo, aqueles que sofreram acidente de carro, eles podem sentir ansiedade ou pânico quando tentam novamente dirigir o carro, quando vão querer, não conseguem voltar a conduzir o veículo. Muitas vezes, se a pessoa estava dirigindo um carro, aconteceu um acidente, teve gente que morreu junto, enfim, ela se sente culpada por estar guiando o carro e ter acontecido aquilo, aquela tragédia, e ela não consegue, ela desenvolve um trauma e ela não consegue mais dirigir um carro. Então, precisa também ser feito aí um trabalho. Ela cria uma ansiedade muito grande. Só de entrar no carro, ela já começa a suar a mão, ela começa a ter aquela respiração ofegante, ela já começa a se sentir extremamente incomodada, ânsia de vômito, muitas vezes até vomita, enfim. Outra coisa também, tristeza e culpa, crônica, forte, excessiva. Se a sua experiência traumática envolveu outras pessoas que acabaram feridas ou mortas, não é incomum experimentar culpa. É comum, inclusive, relembrar os eventos e começar a imaginar coisas que poderiam ter sido feitas para evitar o fato ou salvar aquela pessoa que acabou morrendo. Então, além disso, muitas pessoas se sentem mais deprimidas depois do evento traumático. É muito comum a depressão vir junto, porque a pessoa fica realmente quebrada ali, né? A vida fica desconectada e fica um abismo ali aberto. E isso precisa ser curado, isso precisa ser aproximado, como uma perna que quebra, que a gente vai lá, põe o gesso e coloca no lugar, às vezes faz até cirurgia, né? Põe ali aqueles ferrinhos para poder arrumar os tendões e pôr tudo no lugar de volta e põe o gesso para poder conseguir consertar aquilo da melhor forma possível. Vai ficar uma perna igual, sem cicatriz? Claro que não, não vai ficar. Mas dá para andar de novo? Dá para caminhar? Dá! Então a gente precisa, com muito amor, carinho, paciência, olhar para essa pessoa e ter um acolhimento necessário e uma condução terapêutica própria. Então, se você está vivendo um trauma, coloca aqui para mim nos comentários, me deixa a sua dor aqui, para que de alguma maneira a gente possa falar mais de perto, a gente possa se comunicar de uma outra forma. Não fica com isso só você, tá? Um outro ponto é se sentindo entorpecido. A pessoa, às vezes, ela fica se sentindo como se ela tivesse tomado um remédio e ela fica meio que, sabe, quando você fica bêbado, mas não no sentido de tonto, no sentido de anestesiado mesmo. Entorpecida, a pessoa ela fica entorpecida, ela fica apática. Enquanto muitas pessoas experimentam um alto número de emoções diferentes, após o acontecimento traumático, um sentimento geral de apatia geralmente indica que você não está lidando bem com a situação, que aquilo não está, porque quando acontece o trauma, geralmente a pessoa chora, rompe, ela põe para fora, ela extravasa, ela consegue dizer da indignação dela, de tudo aquilo que aconteceu. Mas muitas pessoas às vezes não. Ela fica ali, apática, entorpecida, você olha, você fala, fulano, tudo bem? Não, tudo bem. Não, tá tudo certo. Não, tá indo. Não, tudo bem, é assim mesmo, né? Tô lidando, tô indo, tá? Não expressa a dor, né? Não consegue trazer. Então, o processo terapêutico também vai conseguir conduzir isso. Estes são apenas alguns sintomas comuns de quem está traumatizado ou de quem passou por uma situação dessa e convive com essa dor. Como eu disse antes, cada pessoa reage de uma forma diferente e por isso o mais importante é buscar ajuda para se autoconhecer e colocar a vida de volta nos eixos. Agora, como superar o trauma? Se você sentir que está passando por um trauma depois de um acontecimento particularmente difícil, isso não significa que você se sentirá assim para o resto da vida toda. Eu sei que nesse momento que você está vivendo, se você está vivendo isso agora, essa fala não vai fazer sentido para você, porque a sensação que você tem agora é de que você não tem perspectiva de melhora, mas acredite,
Há várias atitudes que pode te ajudar a superar o trauma e retomar sua rotina sem todos esses sentimentos. Então, para que você consiga superar o seu trauma, para que você consiga enrolar aí essa bagunça toda, esse emaranhado que fica, essa coisa que não tem nem por onde começar, eu quero te dizer assim que fácil não é. Mas com intenção, com vontade, com ajuda, você consegue sim passar por isso, porque você é muito mais forte do que você pensa. Então, aprender a respirar. Parece uma bobagem, né? Mas aprender a respirar. Voltar ao normal após um evento traumático pode parecer impossível, mas você saiba que tirar uns minutos para praticar meditação ou exercícios respiratórios pode te ajudar a dormir melhor à noite. Então, se você tem essa prática de respirar, de se acalmar, procura nos aplicativos, tem alguns aplicativos que ensinam esse processo de meditação por mindfulness. Eu já passei por algumas pessoas que me pediu por direct. Se você quiser, me pergunta que também nas respostas aqui do YouTube que eu te passo, para que você consiga fazer esses exercícios de atenção plena, que vai te ajudar muito a dormir à noite, vai te ajudar a fazer com que esses flashbacks desapareçam, vai fazer você superar essa ansiedade sufocante sobre o trauma, que às vezes pode te deixar incapacitado de resolver o seu dia a dia, de te deixar disfuncional. Isso vai te ajudar muito. É algo simples, mas nem sempre o simples a gente faz. Outra coisa é praticar exercícios físicos. O exercício físico é uma forma de ajudar o corpo a liberar endorfina. Além disso, ele proporciona distração do mundo ao seu redor. Além disso, ele proporciona uma distração do mundo ao seu redor e uma liberação física para as emoções que você pode estar experimentando. Então, a hora que você vai fazer atividade física, você foca inconscientemente, você precisa estar atento para você fazer aquele exercício. E você consegue desfocar, você consegue distrair a sua mente dos pensamentos traumáticos intrusivos. E isso vai te ajudar muito. Então, se inscreve numa academia, faça online, faça como for. Existe também aplicativos para atividade física online que são maravilhosos. Procura participar de uma aula. Às vezes até eu gosto muito, que eu percebo que dá resultado, aulas de força. Então, boxe, corrida, vai em esteira, treina uma corrida. Algo que você precise pôr essa raiva junto da atividade. Também ajuda muito. Inclusive, as pesquisas elas trazem para a gente que 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana já traz um excelente resultado para diminuir sintomas de ansiedade e depressão. O terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui é criar uma rotina saudável. Um evento traumático, principalmente aqueles que te faz ficar um período no hospital, ou que te tem afastado do teu trabalho, eles afetam profundamente a sua rotina e podem até mesmo fazer com que você perca a noção do tempo. Então você fica com aquela flutuação temporal, você não sabe que dia é, que dia não é, você não consegue se conectar com o aqui, com o agora, com o tempo presente. Então, estabelecer uma rotina saudável, cumprir o hoje, acionar suas percepções, isso vai te ajudar muito. E nesse sentido, é muito fácil sucumbir à depressão e à estagnação se você não se apropria desses pontos que eu trouxe para você, desses 3 pontinhos que eu te coloquei aqui, que vão te ajudar a sair dessa condição de ficar experimentando esse trauma concomitantemente o dia inteiro, vivendo aquilo, com flashbacks, com insônia, com ansiedade, depressivo. A vida, ela parece perder o sentido e a gente fica sem energia para buscar novos objetivos. Voltar à rotina, mesmo que isso signifique apenas sair da cama todos os dias, na mesma hora, ainda que fazer as refeições ao mesmo tempo, coisas simples mesmo, de tomar um banho por dia, faz grande diferença para o seu bem-estar de uma forma geral e para você se recuperar também desse trauma.
O quarto ponto que eu quero colocar para você aqui, também, que ajuda muito, é você desenvolver um hobby, uma distração, para poder tirar você daquele lugar, né, daqueles pensamentos que chegam forte, que te deixam dentro preso daquele trauma. O hobby, ele é um grande aliado para a gente nesse sentido. Então, busca atividades relaxantes como pintura, jardinagem, dança, marcenaria, enfim, qualquer trabalho manual, aquelas coisas de argila também ajuda muito. Eu sei que falando assim nessa hora parece que é um absurdo, né? A hora que a gente está revivendo aquilo que a gente passou, parece fútil, né? Ah, vou fazer pintura, vou fazer argila. Mas acredite, não é uma ida despretensiosa, é uma ida intencional, é uma ida porque funciona, é uma ida proposital, né? Existe um propósito, é um alvo a ser atingido. Eu estou indo para que eu foque naquilo e me distraia disso. É algo terapêutico, não é algo feito para, né, dar um tempo à cabeça. Não, é uma atividade focada. E tudo isso vai te ajudar a evitar, a ter esses pensamentos constantemente e ficar repensando e revivendo aqueles sentimentos do trauma e você vai conseguindo se distanciar, recuperar a sua vida e quando você vê, aquilo vai fazendo um contraponto e vai criando um balanço aí de volta e trazendo sentido para a sua vida novamente. Esse é o protocolo que eu uso para ajudar a amenizar e a lidar com as situações traumáticas dentro de consultório. Mas é claro que com cada paciente eu personalizo, eu consigo lidar de forma individual com cada um. Eu entro na necessidade específica da pessoa, mas você pode se perceber e ver como fica para você, como que isso te encaixa de alguma forma, se ajuda. E buscar ajuda psicológica se você vê que sozinho está difícil. Não passe por isso sozinho. Se você viveu um trauma, você já sofreu demais para lidar com tudo isso sozinho. Peça ajuda, acomode tudo isso dentro de você de alguma forma saudável, siga em frente, pois o mais importante é ter o pensamento positivo e saber que é possível superar o sofrimento e até mesmo transformá-lo em algo edificante. Para a sessão de terapia aberta de hoje era isso. Se inscreve aí no meu canal, vamos estar junto outras vezes, aciona o sininho para mais sessões de terapia aberta, compartilhe esse vídeo com alguém que você ame e queira bem, e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!